Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa terceira aula teórica de anatomia dos animais domésticos, com enfoque à anatomia do sistema articular. Inicialmente, eu vou apresentar um sumário com os principais tópicos que serão abordados ao longo desta aula. Então, no primeiro momento, nós conversaremos a respeito de artrologia e sindesmologia, para vocês entenderem o que essas ciências estudam. Posteriormente, conversaremos sobre a definição e função das articulações. Em seguida, abordaremos a classificação das articulações de acordo com a mobilidade que elas possibilitam e de acordo com os tecidos que as constituem. Daremos um enfoque especial para as articulações sinoviais, dada a complexidade estrutural e a gama de movimentos que essas articulações possibilitam. E por último, eu vou apresentar para vocês a nomenclatura das articulações que constituem o esqueleto axial e apendicular. Então, eu convido vocês para que juntos possamos conhecer as articulações que constituem o corpo animal, assim como sua importância funcional. Vamos começar conversando a respeito dos termos artrologia e sindesmologia. Então, do grego, artron significa juntura, enquanto que sindeu significa ligar e sindesmo significa ligamento. Então, a artrologia corresponde ao estudo das junturas, enquanto que sindesmologia corresponde ao estudo dos ligamentos articulares. Então, ambos os termos correspondem a ramos da anatomia destinado ao estudo das estruturas ósseas e componentes moles que constituem as articulações, ou também designadas como junturas. O que são, então, as articulações ou junturas? São locais de conexão entre dois ou mais ossos que são estabilizados por ligamentos, cartilagens, meniscos, tendões e musculatura. E essas articulações ou junturas têm como finalidade constituir o esqueleto, assim como conferir movimento ao esqueleto. Então, quais são as funções das articulações? Como eu já adiantei no slide anterior, a principal função das articulações ou junturas é conferir movimento ao esqueleto, mobilidade, a capacidade de locomoção. Imaginem, se não fossem as articulações possibilitando essa mobilidade entre estruturas ósseas, imaginem que as estruturas, se nós não tivéssemos as articulações, essas estruturas ósseas seriam fundidas umas às outras, fazendo com que o corpo animal ou corpo humano fosse estático, incapaz de se locomover. Então, a principal importância das articulações é conferir mobilidade ao esqueleto. As articulações também conferem plasticidade, que é a capacidade do corpo se adaptar e se acomodar a determinadas posições, seja permanência em estação ou em decúbito, uma vez que essas articulações possibilitam não apenas a mobilidade, como a estabilização nesses pontos de união entre estruturas ósseas. Isso garante, portanto, que os animais, assim como os seres humanos, consigam permanecer em determinadas posições durante um determinado tempo. As articulações também possibilitam o crescimento do esqueleto e, consequentemente, do corpo animal, do corpo humano, a exemplo, por exemplo, do que ocorre nos ossos longos. Vocês lembram que lá na aula de anatomia do sistema esquelético, eu comentei com vocês que os ossos longos se caracterizam por apresentar uma região chamada de diáfise, que corresponde ao eixo mais longo desse osso longo, as suas extremidades chamadas de epífises, e entre as epífises e diáfise desse osso longo ocorre uma região chamada de metáfise. Nessa metáfise ocorre uma articulação composta por discos cartilaginosos, discos epifisários compostos por cartilagem, que garantem então o crescimento, o alongamento desse osso longo.
Quando o animal alcança o seu máximo crescimento, essa região da metáfise, esses discos epifisários cartilaginosos, se solidificam, né? Se ossificam, constituindo um osso único. Então, a presença dessas áreas articulares, em especial intraóssea, dessas articulações intraósseas, garantem, portanto, o crescimento do esqueleto e, consequentemente, o crescimento do corpo animal. Bom, vamos conversar agora a respeito da classificação das articulações. Então, as articulações podem ser classificadas de acordo com a mobilidade que elas possibilitam entre as estruturas ósseas, como imóveis, que são articulações que não possibilitam movimento entre as estruturas ósseas, semimóveis, que possibilitam um discreto movimento, e móveis, que possibilitam amplos movimentos. E de acordo com os tecidos de união que constituem essas articulações, né, de acordo com os tecidos que unem as estruturas ósseas que constituem a articulação, elas podem ser classificadas como fibrosas ou sinartroses, quando elas forem constituídas por um tecido conjuntivo denso, ou também designado como tecido fibroso. Elas podem ser classificadas como cartilaginosas ou anfiartroses, quando elas forem constituídas por cartilagem ou fibrocartilagem, ou podem ser classificadas como sinoviais ou diartroses, que são aquelas que apresentam uma complexidade estrutural, sendo constituídas por uma cavidade articular, uma superfície articular, cartilagem, líquido sinovial, entre outras estruturas. Então, agora nós veremos em detalhes exemplos dessas diferentes classificações de articulações. Vamos conversar primeiramente a respeito das junturas fibrosas ou sinartroses. Então, tratam-se de articulações imóveis, porque o tecido que se dispõe entre as estruturas ósseas que constituem essa articulação é um tecido conjuntivo denso, ou também designado de fibroso, caracterizado por uma alta concentração, caracterizado por uma abundância de fibras de colágeno que confere maior resistência, maior firmeza a esse tecido, garantindo assim uma união mais sólida entre os ossos que compõem essa articulação. Então, nesta articulação, nesse tipo de juntura, não ocorre cavidade articular. E no corpo animal, nós temos 3 tipos de junturas fibrosas, que são as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. Nós vamos ver agora em detalhes cada um desses tipos de junturas fibrosas. Então, vamos falar a respeito das suturas. Então, as suturas são um tipo de juntura fibrosa, elas são articulações imóveis, caracterizadas, então, pela deposição de um tecido fibroso entre os ossos adjacentes que constituem essa articulação, e essas suturas ocorrem em especial entre os ossos que constituem o crânio. Existe uma tendência dessas suturas sofrerem uma ossificação conforme o animal envelhece. Então, se vocês pegarem um crânio de um animal jovem e comparar com o crânio de um animal mais velho, vocês conseguem no animal jovem verificar a delimitação entre os ossos que constituem o crânio, enquanto que no animal mais velho, essas delimitações, essas suturas, essas articulações entre os ossos que constituem o crânio já sofreram uma consolidação, uma ossificação, e você não consegue observar com precisão a delimitação entre os ossos que constituem o crânio no animal mais velho. E de acordo com a forma com a qual os ossos adjacentes se articulam entre si, nós podemos ter diferentes tipos de sutura. Então, nós podemos ter a sutura folheada, a sutura serrátil ou serreada, a sutura escamosa e a sutura plana. Nós vamos ver agora exemplos de cada um desses tipos de sutura.
Então, a sutura folheada, ela se caracteriza porque os ossos adjacentes que se articulam entre si, eles se articulam como se fossem folhas de livros. Ou melhor, sabe quando vocês vão embaralhar o baralho? Que as cartas, elas se encaixam umas às outras? Então, a sutura folheada, ela tem esse aspecto de encaixe de folhas de livro, de encaixe de cartas de baralho. Onde que ocorrem essas suturas folheadas? Exemplo de locais onde ocorrem suturas folheadas, em específico no crânio, que é onde ocorrem as suturas, tá? Então, nós temos aqui nessa primeira imagem, no canto inferior esquerdo do slide, um exemplo de sutura folheada ocorrendo entre o osso nasal e o osso frontal. Ou aqui, nessa segunda imagem, exemplo de sutura ocorrendo entre o osso lacrimal e maxilar ou entre o osso zigomático e maxilar. Agora, a sutura serrátil ou serreada se caracteriza porque a borda dos ossos adjacentes se encaixam entre si como se fossem engrenagens de um relógio. A exemplo do que ocorre aqui, por exemplo, na sutura entre o osso frontal e o osso temporal. Então, na sutura folheada, eram como encaixes de cartas de baralho, enquanto que na sutura serreada ou serrátil, é como se fossem engrenagens de um relógio se encaixando. Agora, a sutura escamosa, ela se caracteriza porque as bordas dos ossos adjacentes, elas terminam em bisel e se apoiam uma sobre a outra. Então, esses ossos adjacentes, eles ficam meio que sobrepostos. Um exemplo é a sutura que ocorre entre o osso temporal e parietal. Então, ocorre essa sobreposição entre os ossos adjacentes, conforme vocês podem observar nessa imagem no canto inferior esquerdo do slide. Agora, na sutura plana, não ocorre sobreposição nem encaixe dos ossos adjacentes. Basicamente, os ossos adjacentes se aproximam um do outro, né? As margens ósseas desses ossos adjacentes, elas são planas e lisas. Esse espaço que existe entre esses ossos vai ser preenchido pelo tecido conjuntivo denso ou fibroso. A exemplo aqui é da sutura internasal, ou seja, entre os ossos nasais que constituem que fazem a delimitação dorsal da cavidade nasal. Lembrando que essa região de conexão entre essas estruturas ósseas na sutura, elas vão ser preenchidas pelo tecido conjuntivo denso ou fibroso, formando então esse tipo de juntura fibrosa. Agora, com relação às sindesmoses, elas são também um tipo de juntura fibrosa que vai ocorrer entre estruturas ósseas relativamente distantes, e as sindesmoses, elas se caracterizam pela deposição de um tecido conjuntivo denso, ou também chamado fibroso, associado a um tecido elástico. O tecido conjuntivo denso, ele se caracteriza por apresentar em maior abundância fibras de colágeno e por isso apresentar como característica maior resistência, enquanto que o tecido elástico, ele se caracteriza por apresentar uma maior quantidade de elastina, portanto garante uma maior elasticidade, uma maior flexibilidade. E devido a isso, essas sindesmoses, elas permitem um pouquinho mais de movimento, por isso elas podem ser consideradas articulações semimóveis. E onde ocorrem essas sindesmoses, né? Essas sindesmoses, elas vão ocorrer lá naqueles espaços interósseos que existem entre radiúna, entre tíbia e fíbula. Elas também vão ocorrer entre os espaços espinhosos das vértebras adjacentes e também na inserção das cartilagens costais no externo.
Então, aqui nesse slide, nós temos imagens para exemplificar os exemplos, na realidade, que eu já dei para vocês no slide anterior. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos a sindesmoses entre rádio e entre tíbia e fíbula e entre rádio e ulna. E nessa segunda imagem, no canto lateral direito do slide, indicado pela setinha amarela, nós temos a sindesmoses ocorrendo entre os processos espinhosos das vértebras adjacentes. Então, essas sindesmoses garantem estabilidade entre as estruturas ósseas que constituem essa articulação e também possibilitam um pouquinho de movimento, uma vez que o tecido que ocorre nessas articulações é um tecido conjuntivo fibroso associado ao tecido elástico. Já a gonfose é outro tipo de juntura fibrosa, caracterizada pela deposição de pouco tecido conectivo, tecido conjuntivo fibroso, que ocorre especificamente nos pontos de fixação de união dos dentes em seus alvéolos dentários, seja na mandíbula, tanto na mandíbula quanto na maxila, no maxilar superior. Conforme vocês podem observar representado na imagem no canto lateral esquerdo do slide. E as junturas cartilaginosas? Como o próprio nome já diz, as junturas cartilaginosas envolve a articulação entre duas estruturas ósseas, envolvendo um tecido com deposição de um tecido cartilaginoso. Então, a união das estruturas ósseas pode ocorrer por meio de fibrocartilagem ou cartilagem hialina. E o que é o tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso nada mais é do que um tecido conjuntivo caracterizado por uma matriz extracelular abundante e uma célula específica chamada de condrócito. O tecido cartilaginoso, ele é de uma consistência firme, ele é rígido, porém ele não é tão rígido quanto o osso e apresenta uma certa flexibilidade. Um exemplo, não se tratando de articulação, é, por exemplo, o septo nasal, Se vocês lembrarem lá da aula de anatomia do sistema esquelético, nós temos um septo nasal que é constituído por cartilagem que divide aqui a cavidade nasal em duas coanas. Então, é uma estrutura rígida, porém não tão rígida quanto o osso e que apresenta uma certa flexibilidade. A fibrocartilagem, ela se caracteriza por apresentar uma maior quantidade de fibras de colágeno e por isso ser mais resistente, enquanto que a cartilagem hialina se caracteriza por apresentar uma quantidade mais moderada de fibras de colágeno e ser um pouquinho mais maleável, digamos assim. Então, dentre as junturas cartilaginosas, nós podemos ter a sincondrose, onde o tecido de união entre as estruturas ósseas é a cartilagem hialina, e a sínfise, onde o tecido de união entre as estruturas ósseas é a fibrocartilagem. Então, nesse slide nós temos duas imagens. No canto inferior direito, nós temos um exemplo de sínfise, que ocorre, sínfise pélvica, que ocorre unindo as duas hemipelvis, e no canto inferior esquerdo, nós temos o exemplo de uma sincondrose, que corresponde ao disco epifisário de cartilagem hialina, que ocorre ali na região da metáfise, ou seja, uma sincondrose intraóssea, num osso longo. Então, vamos conversar a respeito das sincondroses. Então, as sincondroses são um tipo de juntura cartilaginosa que se caracteriza pela união entre estruturas ósseas adjacentes por meio de cartilagem hialina, porém, a sincondrose, ela trata-se de uma articulação temporária e imóvel, ou seja, ela é evidente no animal jovem, porém, conforme esse animal envelhece e alcança seu máximo crescimento, essa articulação ela tende a se consolidar, a se ossificar. Então, nós temos dois tipos de sincondroses.
Ela pode ser intraóssea, que é o que ocorre, a exemplo do osso longo, nessa região da metáfase, né, entre a diáfise e a epífise do osso longo. Na metáfise, nós já conversamos anteriormente que ocorre na metáfise a presença de um disco epifisário de cartilagem hialina que corresponde a uma sincondrose, que permite o crescimento ósseo. Quando o animal alcança seu máximo crescimento, essa região de articulação de sincondrose se ossifica. Então, essa articulação deixa de existir. Um outro exemplo de sincondrose é a sincondrose interóssea, que ocorre entre ossos, a exemplo do que ocorre no estérnio. Nós vimos na aula de anatomia do sistema esquelético, do esqueleto axial, que o estérnio ele é constituído por esternebras, que conforme o animal cresce e envelhece, essas esternebras elas se consolidam formando um osso único, que é o esterno. Então, entre as esternebras também ocorre a deposição de cartilagem hialina, caracterizando esse tipo de juntura cartilaginosa, sincondrose interóssea, que conforme o animal cresce e envelhece, se ossifica, constituindo um osso único, que é o esterno. Então, podem ocorrer sincondroses do tipo intraóssea ou interóssea. Trata-se de uma articulação cartilaginosa, porém temporária e imóvel. Outro tipo de juntura cartilaginosa é a sínfise, certo? Então, a sínfise, ela se caracteriza pela união de estruturas ósseas adjacentes por meio da deposição de fibrocartilagem, o que possibilita um pequeno movimento. Então, são articulações semimóveis. A exemplo da sínfise, nós temos nessa imagem no canto inferior esquerdo do slide a sínfise pélvica. Como nós já discutimos em outra aula, a sínfise pélvica, ela permite a união entre as duas hemipelves. Então, onde está a setinha vermelha, nós temos a sínfise púbica, que é o ponto de união do púbis, e abaixo nós temos a sínfise isquiática, que é o ponto de união dos isquios de cada hemipelve. Então, a sínfise púbica e a sínfise isquiática formam a sínfise pélvica, que constitui o assoalho pélvico. Então, nessa sínfise pélvica vai ocorrer a deposição de fibrocartilagem. A ocorrência dessa articulação, dessa junção cartilaginosa, em especial na fêmea, dessa sínfise pélvica, é muito importante durante o momento do parto, porque vai ocorrer um relaxamento dessa sínfise pélvica, possibilitando a dilatação da pelve para expulsão do feto via vaginal. E no canto inferior direito do slide, nós temos um outro exemplo de sínfise, que são os discos intervertebrais que ocorrem entre as vértebras adjacentes e garantem, portanto, a estabilidade da coluna vertebral.